Boa noite a todos. Havendo número legal, iniciamos sob a proteção de Deus a 24ª sessão ordinária do segundo ano legislativo da 18ª legislatura. Submeto em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo retificações, a declaro aprovada. Convido o vereador Josimar de Lima para que realize a leitura do versículo da Bíblia Sagrada. E vós renoveis no espírito do vosso sentido, e vós revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Reunião ordinária do dia 24 de abril de 2014, quinta-feira. Mensagens recebidas do Executivo. Número 44, encaminha projeto de lei número 55 de 2014, que autoriza a abertura de reforço de crédito especial no orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal número 6.799 de 2013, de 13/12 de 2013, e alterações posteriores e da outras providências. São R$ 110.500 para a Secretaria de Urbanismo. Número 45, encaminha projeto de lei número 56 de 2014, que aprova alterações do anexo Formulário 1, identificação do programa do Plano Plurianual de 2014 a 2017. Ofícios recebidos de Fernanda Klitsky. Ofício número 164 de 2014, encaminha a resposta a indicações do Ministério da Saúde. Ofícios números 754, 3.118, 3.119, 3.120, 5.574, 7.987, 7.988, 12.854, 12.855, 12.856, 15.310, 15.311 e 17.667 de 2014. Informam a liberação de recursos financeiros do Ministério da Educação, comunicado número 26.089 de 2014. Informa a liberação de recursos financeiros. Ofícios recebidos do Executivo. Ofício número 11 de 2014, comunica a sanção de leis. Ofício número 160 de 2014, disponibiliza em meio digital a prestação de contas referente aos meses de fevereiro e março de 2014, contendo discriminativos contábeis, orçamentários e financeiros da Prefeitura Municipal. Ofícios enviados. Número 54 de 2014 para Diterianze. Encaminha projeto de lei aprovados. Número 55 de 2014 para Diterianze. Encaminha indicações. Matéria do Legislativo. Projeto de lei ordinária número 54 de 2014, de autoria da vereadora Natália Lúcia Petri. Dispõe sobre prêmios, créditos de milhagem oferecidos pelas companhias de transportes aéreos, quando as passagens forem adquiridas com recursos públicos municipais. Indicações do vereador Amarildo Sarte, número 161 de 2014, realizar a reorganização e reestruturação dos cabos de telefonia e congêneres, localizados na rua João Planichek, bairro Nova Brasília, ao lado da Floriane Equipamentos. Do vereador Arlindo Rincos, número 163 de 2014, fazer a construção de mais 5 salas de aula no Centro Municipal de Educação Infantil Almida Dalcanali Bertoldi, de Nereu Ramos. Número 164 de 2014, determinar providências quanto à reforma, pintura e a construção de mais 2 salas médicas no posto de saúde de Nereu Ramos. Do vereador João Alércio Fiamoncini, número 165 de 2014, providenciar a macadamização da JGS 512, rodovia Alfonso Petri, Ilha da Figueira.
Número 166, 2014, providenciar a construção de um muro de contenção na JGS 512, rodovia Alfonso Petri, Ilha da Figueira, nas proximidades da Chácara do Bezerra. Número 167, 2014, providenciar o conserto da via em razão de erosão na JGS 512, rodovia Alfonso Petri, Ilha da Figueira. Do vereador Josimar dos Santos de Lima. Número 169, 2014, realizar serviços de roçagem na rua Erwin Hux, bairro Rio da Luz. Número 170, 2014, refazer a pintura da faixa de pedestre da rua Walter Marquardt, próximo à loja Delano. Da vereadora Natália Lúcia Petri. Número 162, 2014, implantar central de intérpretes de língua de sinais de Jaraguá do Sul, conforme minuta anexa. Número 168, 2014, providenciar o reforço de iluminação na lateral do ginásio Arthur Miller, especificamente onde fica o acesso ao pátio da Secretaria Regional de Desenvolvimento. Número 171, 2014, promover a volta do projeto Música na Praça, para contemplar bandas locais de todos os gêneros musicais. Seria isso, senhor presidente. Agradeço aos munícipes aqui presentes que prestigiam os nossos trabalhos, bem como aqueles que nos assistem pela TV e internet. Está aberta a ordem do dia. Vereador Jair Pedri. Senhor presidente, demais vereadores, senhora vereadora Natália, eu quero inicialmente saudá-los, saudar também ao Movimento Escoteiro Jacuritaba, aqui representados pelo presidente Gilberto, que é nosso convidado no dia de hoje, também saudar os chefes que aqui estão, em especial, e já cumprimentando o chefe Sérgio Franzner, cumprimento aos demais. O Movimento Escoteiro, senhor presidente, que eu fico muito à vontade de falar, porque também fui escoteiro, e na minha adolescência, o chefe Sérgio já era meu chefe. Pensa na idade do homem. Pensa na idade desse homem. 23 de abril, essa semana, nós comemoramos o Dia do Escoteiro. O movimento escoteiro, criado em 1907 pelo inglês Robert Power, chegou ao Brasil em 1908 com uma proposta de desenvolvimento humano que seus chefes conseguem manter viva até hoje. Com o lema Sempre Alerta, que significa estar sempre preparado física e mentalmente para cumprir o dever para com Deus, para com a pátria e para com o próximo. Os escoteiros já são quase 30 milhões de escoteiros no mundo, espalhados por mais de 200 países. O trabalho desempenhado pelos chefes escoteiros é um exemplo de educação informal, servindo de apoio à formação da personalidade dos jovens, através da valorização da família, da natureza, da crença e da cidadania. Então, senhor presidente, numa semana que nós comemoramos o movimento escoteiro, que em nossa cidade já tem aproximadamente 45 anos, se eu não me engano, falar de escotismo dispensa comentários, já por ser uma das instituições mais sérias que nós temos no país, sem a menor sombra de dúvida, na formação da criança, do jovem, do homem. Então, a importância do movimento escoteiro no meio da nossa juventude e de nossos adolescentes. Eu aproveito, senhor presidente, para pedir que o senhor defira o meu pedido e que nós possamos colocar em votação no dia de hoje o projeto de lei número 51, que é um repasse de R$ 36.600 do FIA, do Fundo de Infância e Adolescência, para o movimento escoteiro, para poder custear as atividades do movimento, que nós sabemos que é um trabalho muito bacana, muito bonito, e merecedor, vereador Vinta, de todo o nosso aplauso, de toda a nossa consideração. Então eu peço que o senhor defira meu pedido e que nós possamos presenteá-los no dia de hoje com a votação desse projeto e desse repasse. Está deferido o seu pedido. Obrigado, senhor presidente. Vereador Pedro Anacleto Garcia.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Senhor presidente, eu fiquei de trazer algumas respostas da última sessão. A primeira seria que o vereador Josimar, ele colocou a falta de pessoas no ICEM, principalmente na hora do meio-dia, com toda a razão. Tem 2 funcionárias que atendem das 11h30 às 12h30 e 2 que atendem das 12h30 às 13h30. E uma delas, o vereador, ela está de licença maternidade. Então, o próprio ICEM já está verificando se há necessidade, vão repor uma outra durante esse período, então acho que vai ser fácil solucionar o seu pedido. Aproveitando também, o senhor tinha falado sobre aquela sinalização aqui no Angelone, onde foi tirada aquela ilha, né? Foram colocados no início cones e roubaram os cones que tinha aí. Durante essa semana, tem uma empresa de fora que vai fazer a pintura, da semana toda aqui em Jaraguá, não deu um dia bem seco, especial para fazer a pintura, e daí hoje à tarde, em contato com o secretário Rones Boss, ele já mandou colocar agora de tardinha novamente os cones, enquanto dá um dia seco para providenciar toda a pintura. E também para o vereador Jair, né, ele tinha comentado sobre a iluminação pública da rua Aguinaldo José de Souza, que continua com Afonso Nicolucci. Realmente, agora de noite tem uma empresa lá fazendo a colocação. Hoje à tarde até nós estávamos verificando, parece que tem alguns fios danificados, houve um rompimento de um fio, por isso não tinha iluminação pública. Esperamos que hoje à noite esteja totalmente iluminado. Então, foi boa também a sua colocação, que assim já, hoje à tarde mesmo foi mantido contato com a empresa e até à noite já está sendo tomado providências. Obrigado. Vereadora Natália Lúcia Petri. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, munícipes que nos acompanham, nesta noite em especial ao grupo de escoteiros de Jacuritaba, aqui de Jaraguá do Sul, obrigada pela presença. Senhor presidente, primeiramente eu gostaria de pedir o deferimento da indicação número 162 e 171 para que fosse votada nesta noite. Está deferido. Muito obrigada. E também aproveitar esta oportunidade para divulgar e convidar os senhores vereadores para a abertura dos Jogos Integrativos da Terceira Idade, que vai acontecer amanhã às 14 horas no pavilhão A do Parque Municipal de Eventos. Este evento acontece desde o ano de 2001. Eu falo com bastante satisfação porque nós criamos este evento em Jaraguá do Sul, quando coordenamos o trabalho com a terceira idade, vereadora Marildo, e hoje este evento agrega mais de 1.000 idosos todos os anos, e nós ficamos muito felizes por poder proporcionar a esta idade da vida das pessoas que, quando jovens, não tiveram oportunidade, a opção de poder participar de alguma atividade esportiva. O evento começa amanhã e se encerra no mês de setembro, quando do mês do idoso. Então, fica o convite à imprensa, aos munícipes que nos acompanham, mas em especial aos vereadores. Quero enaltecer aqui o trabalho da nossa gerente lá do Centro de Convivência, Fabiane Carsten, que juntamente com a sua equipe está fazendo um grande resgate dos projetos que nós implementamos lá naquela época, que alguns haviam sido talvez ficados na estrada, mas nesse momento, nessa administração, estão sendo recuperados alguns projetos, e os Jogos Integrativos da Terceira Idade deu uma boa incrementada já desde o ano passado e este ano dobrando a participação dos nossos idosos. Então, senhores vereadores, precisamos enaltecer, né, o que de bom acontece no município, e o trabalho com a terceira idade sempre teve um grande olhar por parte das administrações, desde a gestão do então prefeito Geraldo Wernhaus, que à época já teve esse olhar quando instituiu o Centro de Convivência lá no Pavilhão C. E essa administração, então, agora está com o objetivo de retornar esta atividade para aquele pavilhão, recuperando aquele espaço e promovendo toda a revitalização, e o ano que vem nós acreditamos que os idosos terão um QG central novamente no Pavilhão C. Ficamos contentes e agradecidos e parabenizamos a equipe que está trabalhando com bastante afinco e com muito carinho por essas pessoas que tanto já contribuíram para o nosso município. Muito obrigada. Vereador
Josimar de Lima. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, munícipes aqui presentes, especial os escoteiros, imprensa e também que nos assiste pelo TV Câmara em suas casas, boa noite. Senhor presidente, primeiramente eu quero que o senhor coloque em votação a indicação número 169, que trata das questões das roçagens. Eu queria também fazer um breve comentário, né? A questão presidente e líder de governo, foi falado muito aqui sobre isso, foi discutido bastante, até feito alguns comentários e soluções, mas nós temos um problema muito sério hoje, presidente, nas questões da creche. É constante, todos os dias alguém me ligar, e creio que não deve ser diferente com os senhores vereadores, pedidos de vaga na creche. Nós sabemos que nós não podemos ir lá e colocar as pessoas na frente dos demais que estão esperando, até ele explica isso para as pessoas, mas vê o que realmente nós podemos fazer. Hoje eu recebi 2 ligações só da questão da Figueira, todo dia é um lugar, né, a vereadora Natália também, que é daquela região da Figueira, então nós temos vários problemas, não é só na Figueira, em todos os lugares, mas que realmente se estude uma proposta imediatamente, não podemos esperar passar os 4 anos dessa gestão, qual nós estamos agora, tem que ser tomada hoje uma iniciativa e fazer com que realmente a coisa aconteça. Porque são famílias, são mães que estão perdendo seu emprego, estão deixando de trabalhar para ajudar na renda familiar, e sabemos que hoje, onde trabalha uma pessoa só, não é fácil. O salário de todo o nosso país hoje, uma pessoa só não vai dar conta, a mãe também tem que ir para o trabalho para ajudar nas despesas, mas não tem onde deixar o filho. O filho, às vezes, quando é menor, que ocupa só o período da creche, não tem, fica os 2 períodos em casa. Pelo menos um período vai proporcionar que a mãe possa trabalhar em um turno e o marido em outro, para que possam aumentar essa renda. E muitos hoje estão deixando de ter essa renda porque não tem a vaga na creche. Essa família mesmo, hoje, vereador Natália, lá da Figueira, que me ligou, falou: vereador, eu estou em casa porque eu trabalho de diarista, mas eu não posso levar meu filho junto, não aceitam. E aí nós estamos passando necessidade, meu marido não tem condições sozinho de bancar aluguel, alimentação, água e luz, tudo sozinho. Então, vereador Pedro, não fiz de forma de indicação, nada, foi discutido muito isso, mas que converse lá com o secretário e que nós possamos tentar de alguma forma. E não sei de que forma nós, vereadores, podemos contribuir, mas se tiver ao nosso alcance, eu tenho certeza que eu anseio todos os vereadores. Obrigado. Está deferido o seu pedido. Vereador João Alércio Femancini. Boa noite, presidente, vereadores, vereadora, imprensa, escoteiro, meu amigo Giovanni, minha esposa e a filha. Quero fazer um breve comentário sobre a Fundação Cultural, tá? Que a Fundação Cultural de Jaraguá do Sul divulgou na última terça-feira, dia 22, a listagem dos projetos aprovados na primeira etapa do Fundo Municipal da Cultura, através da Portaria 28/2014, no edital 001/2014. No total foram aprovados 84 projetos em 10 áreas culturais. Então, só para a gente estar divulgando realmente o trabalho da Fundação Cultural. E também, nesse pequeno espaço, quero falar um pouquinho sobre a defesa civil. Nós temos o Tonho e o Delírio Uller, conhecido como Mano, prestativo sempre com a comunidade, no 56, em relação às podas de árvores. A gente teve alguns casos na nossa região lá em cima que estavam lá, árvores realmente preocupantes para as famílias que estavam próximas das suas casas, e eles prontamente só faziam 5,5, que eles estão indo lá e fizeram realmente um ótimo trabalho em toda aquela região. Isso já vem desde o ano passado para cá. E realmente a gente tem que parabenizar realmente as pessoas realmente que estão lá, que são funcionários públicos, realmente que se preocupam com o bem-estar da nossa comunidade. E eu quero deixar aqui essas 2 pessoas realmente que estão direto na rua, realmente ajudando a nossa comunidade, que realmente é muito importante. Obrigado. Vereador José Osório de Ávila.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, munícipes que nós acompanham essa noite, imprensa, os escoteiros, muito obrigado pela presença de todos. Sinta-se em casa. Senhor presidente, eu quero pedir vista do projeto número 42, senhor presidente. Não que eu, esse vereador, é contra o projeto, mas eu gostaria de sentar com a mesa diretora, até porque são repasse de verba dessa casa, para que o senhor deferisse o meu pedido. Sim, está deferido esse pedido. Gostaria de sentar com a mesa diretora para nós discutir um pouquinho esse projeto, senhor presidente. E quero pegar um pouquinho das palavras do vereador Josimar, sobre a questão de creche, vereador Josimar. O que eu vejo hoje, que fazem esses condomínios, Minha Casa e Minha Vida, só penso em dar moradia, mas creche e escola eles esquecem. Eu acho que eles acham que os filhos daquelas pessoas têm que ser um presidiário, tem que ficar preso em casa, entende? Então nós temos ouvido e vindo todos esses projetos da Minha Casa e Minha Vida que não fazem um projeto com a creche ao lado dos condomínios. Então isso aqui temos que rever muito, senhor presidente, porque não é possível dar moradia e não dar estudo e creche para os filhos dos nossos municípios de Jaraguá do Sul. Muito obrigado. Vereador Amarildo Sartre. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, membros do Grupo Escoteiro Jacuritaba, demais presentes a esta sessão. Só rapidamente aí, senhor presidente e senhor líder de governo, eu quero encaminhar uma proposta, vereador Josimar. Na terça-feira, durante a palavra livre, eu tenho feito um estudo há algum tempo a respeito desta questão das vagas de creche. Então, nós temos alguns encaminhamentos que podem ser feitos e que nós precisamos estudar. E esse esforço não é um esforço somente da Secretaria da Educação, nós não podemos jogar a culpa somente na Secretaria, não é uma culpa só de governo, é uma culpa de toda a comunidade. Inclusive nossa, aqui desta casa, porque nós temos que encontrar algumas alternativas e estudá-las. E eu posso dizer, vereador José Osório, que nós temos alternativas sim, só precisamos usar a nossa força política mesmo, a capacidade de interagir com a comunidade, tanto a comunidade empresarial como a comunidade em si, mas também com os meios que gerem a educação de Jaraguá do Sul, especificamente a Secretaria. Então, nós temos alguns encaminhamentos e hoje, com certeza, são mais de 1.500 crianças fora das creches. O vereador Josimar tem completa razão quando fala desse número, quando fala que o número é grande e que as pessoas estão, sim, procurando os vereadores todo dia para pedir vaga nas creches. O vereador Vinta, eu confidenciava a ele antes, que é muito grande o número de pessoas que nos procuram. Então, na terça-feira, na Palavra Livre, eu devo passar algumas coisas que nós temos estudado e alguns encaminhamentos de forma legal para a gente poder trabalhar esta questão, vereadora Natália. E eu conto muito com a sua ajuda, o seu auxílio, já confidenciava para a senhora que nós precisamos trabalhar, interagir nesse caminho para fazer com que essas propostas virem realidade. E não vão ser do dia para a noite, demora um tempo. Informo que as matérias constantes da ordem do dia receberam pareceres favoráveis das comissões. Solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças. Temos em discussão e votação as seguintes matérias. Temos em segunda votação o projeto de lei número 39 de 2014. Projeto de lei número 39 de 2014, segunda votação. Autor, João Alércio Fiamoncini. Denomina via pública, Rua 1352,
Assir Vital Volpe. Está em discussão o projeto. Vereador João Alessio Fiamoncini. Presidente, vereadores, vereadora, comunidade. Eu quero só falar um pouquinho desse Assir Vidal Volpe. Tá? Realmente sempre foi um grande amigo, parceiro da Associação de Moradores do bairro Santo Antônio, onde é que a gente reside. E Helena faleceu por motivo de câncer. Eu quero falar um pouquinho do histórico dele. O Assir Volpe, ele nasceu em Luiz Alves, no dia 4 de dezembro de 59. Veio para Jaraguá do Sul com apenas 6 meses. E morou por toda a sua vida na rua Cezino Garcia. É uma rua principal, onde é que vai ser dominada essa homenagem da rua dele lá, que é no loteamento Harmonia, Paineiras. Ele trabalhou até os 27 anos na agricultura, junto com seu pai, e daí ele foi trabalhar na VEG até se aposentar, e aos 52 anos, ele, por vítima de câncer, ele veio a falecer, deixou sua esposa e 3 filhas e um neto. Realmente sempre foi um grande parceiro daquela comunidade, inclusive a família dele toda, inclusive o seu Alvino Volpe, que é o pai dele também, foi dado também o nome de uma rua também daquela localidade, por essa família realmente ter trabalhado muito pelaquela comunidade, pelo crescimento daquele local. Então realmente a gente conversou com a família, pediu se realmente quiser fazer essa homenagem por seu Assir. Na hora eles já aceitaram. E a gente realmente pede o voto favorável dos vereadores, que é uma parte do nome do vereador. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, realmente só dizer aos senhores vereadores, reforçar um pouco o que o João está falando. O Assir é uma pessoa muito conhecida nossa lá do bairro, conviveu sempre com a gente, sempre pronto para os trabalhos comunitários. Ele participava dos trabalhos quando era chamado para auxiliar a PP da Escola Vitor Meireles, nos auxiliava na Igreja Santo Antônio, sempre que tinha festa e qualquer trabalho na igreja, ele estava pronto para nos auxiliar. Infelizmente, como o vereador João falou, ele foi vítima de uma doença incurável e partiu cedo. Mas uma pessoa merecedora do nome da rua que o vereador João está propondo. Por isso também eu reforço o voto favorável. Obrigado. Obrigado, vereador. Obrigado, vereadores. Em votação. Votação encerrada. Dou como aprovado o projeto de lei ordinário número 39/2014, por 10 votos favoráveis. Temos em primeira votação o projeto de lei número 38/2014. Projeto de lei número 38/2014, primeira votação. Autoria, mesa diretora. Autoriza a Câmara Municipal de Jaraguá do Sul a contribuir com a Associação de Câmaras e Vereadores do Vale do Itapocu, a VEV, e a União de Vereadores de Santa Catarina, UVESC, e com o Instituto Brasileiro de Administração Municipal, IBAM, e da outras providências. Está em discussão o projeto. Em votação. Votação encerrada. Dou como aprovado o projeto de lei ordinário número 38/2014 por 10 votos favoráveis. Temos em primeira votação o projeto de lei número 41 de 2014. Projeto de lei número 41 2014, primeira votação. Autor: Executivo. Oficializa vias de circulação extraurbanas, JGS. A matéria tem por finalidade a identificação das vias JGS 552 e 553. Está em discussão o projeto. Em votação.
Votação encerrada. Dou como aprovado o projeto de lei ordinário número 41/2014 por 10 votos favoráveis. Temos em primeira votação única o projeto de lei número 42 de 2014. Temos em primeira votação o projeto de lei número 48 de 2014. Projeto de lei número 48 de 2014, primeira votação. Autor, Executivo. Autoriza a abertura e reforço de crédito especial no orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal número 6.799 de 2013, de 13 de 12 de 2013, e alterações posteriores e dá outras providências. Valor de R$ 3.000 para a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária viabilizar o pagamento de despesas fixas, água, energia elétrica, telefone, aluguel e seguro, pertinente à Secretaria. Está em discussão o projeto. Em votação. Votação encerrada. Dou como aprovado o projeto de lei ordinário número 48 de 2014 por 10 votos favoráveis. Temos em primeira votação o projeto de lei número 51 de 2014. Projeto de lei número 51 de 2014. Primeira votação. Autor, Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal, através do Fundo Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, a conceder contribuição mediante a celebração de convênio ao Grupo Escoteiro Jacuritaba e dá outras providências. Valor de R$ 36.673,10, que será repassado em parcela única no exercício 2014. Está em discussão o projeto. Vereadora Natália Lúcia Petri. Senhor presidente, senhores vereadores, Grupo Escoteiro Jacuritaba, nas pessoas do senhor Gilberto Rafael e Sérgio, cumprimentamos todos os membros desta instituição renomada. O líder de governo me concedeu a poder falar um pouquinho desse projeto, a quem eu agradeço, porque na época, quando o secretário da Assistência Social, Gilberto, nos procurava, bastante preocupado para aprovar este projeto, damos total guarida nos encaminhamentos dentro da Secretaria, também junto ao Conselho Municipal de Assistência Social. Vereador Winter, uma vez que esse projeto são recursos do FIA, Fundo da Criança e do Adolescente, e para uma instituição receber esses recursos, ela tem que provar muita coisa. É um dossiê. E nós queremos aqui parabenizar e enaltecer o trabalho do Grupo Escoteiro Jacuritaba, que já há muitos anos vem pleiteando recursos públicos, senhores vereadores, para poder manter, ou melhor, para contribuir na manutenção desta instituição. E também vejo Virginia lá, que sempre nos procurava, já em 2009, né, Aristides? E à época a instituição estava regulamentando a documentação e finalmente, então, conseguiu deixar o seu estatuto em dia, conforme preconiza, né, as leis que regem a destinação de recursos. E hoje, com muita satisfação, esta Câmara de Vereadores aprova este projeto que vem contribuir na manutenção dessa importante instituição. Nós sabemos, vereador Jair, como Vossa Excelência, muitos cidadãos jaraguaenses já passaram por essa instituição e que com certeza faz a diferença na vida das nossas crianças, na vida dos nossos adolescentes e na vida do adulto que passou por essa instituição. Então nós queremos mais uma vez enaltecer e dizer que a Câmara de Vereadores é parceira de boas iniciativas como esta e o grupo com certeza fará bom proveito deste recurso e na sequência estará
habilitado para receber novos recursos, porque nós sabemos que esse recurso vai ser bem aplicado, vereador Vítor. Então, parabéns, e fico bastante satisfeita em poder ver essa instituição sendo atendida finalmente. E contem conosco, mais uma vez. Como diz, sempre alerta, né, vereador Jair? Em votação. Votação encerrada. Dou como aprovado o projeto de lei ordinário número 51 de 2014, por 10 votos favoráveis. Temos em discussão e votação conjunta as seguintes indicações. Solicito ao seu secretário que proceda à leitura. Indicação número 162, 2014, Central de Intérpretes de Línguas de Sinais, vereadora Natália Lúcia Petri. Indicação número 169, de 2014, Serviço de Roçagem, vereador Josimar dos Santos de Lima. Indicação número 171, de 2014, Projeto Música na Praça, vereadora Natália Lúcia Petri. Seria isso, senhor presidente. Está em discussão. Vereadora Natália Lúcia Petri. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes, quero falar das duas indicações. A primeira que trata do projeto Música na Praça, que era um projeto que nós havíamos instituído quando fui presidente da Fundação Cultural. Senhores vereadores, o nosso município é rico em entidades que promovem a cultura, principalmente na área da música, e com este projeto nós conseguíamos atender todas as, como é que eu vou dizer, as iniciativas na área da música, seja pop, sertanejo, samba, rock. Todas as bandas tinham a sua oportunidade, e num cronograma anual de sexta a domingo nós tínhamos eventos na praça. Os vereadores à época lembram, e a praça sempre era lotada. É um projeto barato, e é um projeto que, além de promover a cultura e dar opção para a comunidade, é um projeto que vem valorizar as iniciativas das nossas bandas locais. Então nós estamos pedindo, até já conversei com o prefeito Dieter, que a Fundação Cultural retome esse projeto, se não quiser com este nome, que mude o nome, mas que as nossas bandas locais e as entidades que promovem a cultura sejam contempladas, talvez nesse momento, não só com a música, mas também outras instituições que promovam a cultura, que possam ter os seus espaços sistematicamente para se apresentar. Quando nós revitalizamos o Centro Histórico, foi pensado também um palco. Se não for na praça, tem inclusive aqui ao lado da Fundação Cultural um palco alternativo que pode ser utilizado para o desenvolvimento de ações culturais. Nós acreditamos que esse projeto possa sair do papel o mais rápido possível, porque o material humano nós temos, que são as pessoas que promovem a cultura, e o incentivo, a Fundação Cultural tem recursos para essas iniciativas, e nós acreditamos que vai ter um olhar diferenciado para atender as nossas bandas locais e as instituições que promovem a cultura. A outra indicação, senhor presidente, senhores vereadores, que primeiro eu gostaria de contextualizar o vereador Vitório, que apresentou aqui o projeto Ouvindo os Surdos, mas não esquecendo o grande incentivador desta matéria, que é o nosso assessor de gabinete, o Dino. Ele é um voluntário da Associação de Surdos e não tem medido esforços para dar encaminhamentos no sentido de fazer com que esta população, que hoje é de 1.080 cidadãos jaraguaenses que possuem essa deficiência, sejam atendidos com dignidade. O nosso gabinete é uma porta, mas o grande incentivador, e que seja reconhecido, é o Dino. Como professora, não poderia ficar inerte a esta matéria, e vou dar todo o suporte no gabinete para que a Associação dos Surdos
e os surdos em Jaraguá do Sul tenham o seu valor reconhecido e a sua dignidade respeitada. A Lei 5.626 de 2005 já preconiza que o poder público deve ter uma central de intérpretes e que o poder público tenha pessoas habilitadas para atender essas pessoas. Vou ser bem rápida, porque o meu tempo já está esgotando, mas eu gostaria, senhor presidente, de falar rapidamente do que a lei trata. No seu artigo 1º diz que fica criada a Central de Tradutores e Intérpretes da Língua Brasileira de Sinais, Libras, vinculada à Secretaria Municipal de Administração, que prestará tratamento diferenciado aos cidadãos surdos do município de Jaraguá do Sul, com o fornecimento de informações exatas acerca dos serviços públicos municipais através de diversos meios de comunicação, inclusive através de atendimento de interpretação. A Central de Tradutores e Intérpretes da Língua Brasileira de Sinais, doravante conhecida como CETIUS, destina-se a fornecer a qualquer cidadão municipal, quando necessário, profissionais habilitados a intermediar a comunicação entre o cidadão surdo e o servidor municipal, usando a língua brasileira de sinais. A CETIUS poderá prestar atendimento presencial e através de tecnologia para a transferência de imagem imediata. Isto aqui é apenas uma minuta, uma sugestão de um projeto de lei que o Executivo nós acreditamos que deva acatar e remeter a esta Casa uma lei regulamentando, então, uma central de intérpretes na Prefeitura, para que a comunidade surda, que não são poucos, 1.180 surdos, não são 1.080, não são poucas pessoas, ainda que fossem 10, 20, 30, é um direito assegurado por lei, e nós acreditamos que a Prefeitura vá dar uma atenção especial no sentido de remeter a esta Casa, só mais um segundinho para concluir, este projeto regulamentado para que a nossa Associação de Surdos tenha aí um dos seus direitos assegurados, porque a gente tem visto barbaridades acontecendo com esses cidadãos. Muito obrigada e eu peço o voto favorável, senhores vereadores. Em votação. Votação encerrada. Dou como aprovado a votação conjunta das indicações, número 24/2014, por 10 votos favoráveis. Convido para fazer parte da mesa diretora o senhor Gilberto Rafaeli, presidente do Grupo Escoteiro Jacuritaba, que irá discorrer sobre as atividades da entidade. Senhor Gilberto, o senhor pode vir ali ou sentar aqui, esteja bem à vontade. O senhor tem aproximadamente 10 minutos, um pouco mais, para explanar sobre o trabalho realizado pelo Grupo de Escoteiro Jacuritaba. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente, Arlindo Rincos, os demais membros da mesa diretora, em especial o amigo Jair Pedri, que foi responsável pelo convite para estarmos aqui hoje, né? E saúdo os demais vereadores em exercício. Gostaria de cumprimentar os nossos adultos voluntários, escotistas e dirigentes, em especial os nossos membros juvenis escoteiros que estão aqui hoje, né? Muito obrigado pela presença de vocês. E saúdo aos demais presentes nessa casa, autoridades, convidados, imprensas e munícipes de Jaraguá, né? Gostaria de agradecer a oportunidade que está sendo nos dada para falar aqui sobre o escotismo. Quando justamente nós estamos vivenciando nessa semana, a Semana Estadual do Movimento Escoteiro, e tivemos no dia de ontem o Dia Nacional do Escoteiro. O escotismo é um movimento mundial
educacional, voluntariado, apartidário e sem fins lucrativos. E a proposta é o desenvolvimento do jovem por meio de um sistema de valores que prioriza a honra, baseado na promessa e na lei escoteira. E através de um trabalho de prática da vida ao ar livre, busca fazer com que o jovem assuma seu próprio crescimento e torne-se um exemplo na maioridade de fraternidade, lealdade, altruísmo, responsabilidade, respeito e disciplina. Nós somos um movimento de educação não formal, complementando o esforço de educação da família, da escola e de instituições. Ensinamos o bem. Na lei escoteiras não tem artigos proibitivos, mas conceitos para a formação de uma pessoa benévola, para que o jovem escoteiro tenha onde se espelhar e onde se orientar. E os jovens escoteiros, por livre e espontânea vontade, diante de seus pares, prometem pela própria honra obedecer à lei escoteira, que em seus artigos diz: o escoteiro tem uma só palavra e sua honra vale mais que a própria vida. O escoteiro é leal, o escoteiro está sempre alerta para ajudar o próximo e pratica diariamente uma boa ação. O escoteiro é amigo de todos os irmãos dos demais escoteiros. O escoteiro é cortês, é bom para os animais e as plantas. O escoteiro é obediente e disciplinado. O escoteiro é alegre e sorri nas dificuldades. E o escoteiro é econômico e respeita o bem alheio. E o escoteiro é limpo de corpo e alma. E em Jaraguá do Sul, o movimento escoteiro está presente há 45 anos, através do Grupo Escoteiro Jacoritaba. O Jacoritaba foi fundado em 1º de março de 69, é uma entidade sem fins lucrativos, de caráter educacional, cultural, beneficente e filantrópico, que aplica o escotismo para desenvolver o caráter dos meninos e das meninas, para que na maioridade sejam bons cidadãos. É uma entidade reconhecida de utilidade pública pela Lei 272 de 1970, está devidamente registrado no Conselho de Direitos. Possuímos voluntários representantes no Conselho Municipal da Juventude e também voluntários que representam a entidade lá no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, né? É uma entidade filiada à União dos Escoteiros do Brasil e, muito importante, é integralmente mantida pelo trabalho voluntário. E não é um trabalho voluntário esporádico. Trata-se de um trabalho voluntário, sistemático, onde os voluntários estão lá na entidade para atender os membros juvenis todo final de semana, todo sábado, durante anos. E assim tem sido a nossa entidade há 45 anos. Aproveito então para agradecer os voluntários que fundaram essa entidade e todos aqueles que mantiveram essa instituição desde 1969. Eu gostaria de parabenizar aqui, especialmente os resultados obtidos pelos voluntários nos últimos 6 anos, quando a nossa entidade cresceu de 58 para 200 associados. Esse crescimento é equivalente à criação de 3 grupos escoteiros, que em média tem em torno de 55 associados. E nós estamos atualmente entre os 3 maiores grupos do estado de Santa Catarina, dentre os mais de 100 que temos. Somos um grupo hoje de grande porte. Pelo 3º ano consecutivo, conquistamos o prêmio Grupo Padrão Ouro, que é o mais elevado nível de qualidade reconhecido pela União dos Escoteiros do Brasil, com base em 39 indicadores.
apenas 13% dos grupos atingem esse nível máximo de qualidade no estado de Santa Catarina e 9% dentre os 1.300 existentes no país, né? Recebemos também da União dos Escoteiros do Estado de Santa Catarina o certificado de qualidade legal, que reconhece a entidade que tem boa governança, que cumpre todos os regimentos, apresenta todos os documentos financeiros, contábeis, aprovados pelo seu próprio conselho, pela Assembleia Ordinária dentro do prazo, né? E pelo desempenho de crescimento do efetivo em 2013, recebemos da União dos Escoteiros do Brasil o Prêmio Aurélio Azevedo Marques. Esse é um prêmio conquistado por apenas 9 instituições de todo o país, dentre as 1.300. Nós fomos o único grupo premiado de todo o estado de Santa Catarina. E o que nós esperamos com esse nosso trabalho voluntário? Esperamos que as nossas crianças e adolescentes sejam escoteiros de coração por toda a vida e que no futuro, quando estiverem em sua maioridade, continuem sendo boas pessoas, úteis para as suas comunidades, que sejam bons empresários, que sejam bons políticos, que quando tiverem poder em suas mãos, busquem lá no fundo do coração os valores vivenciados como escoteiro em sua juventude, e que trabalhem em prol do bem comum, que cumpram seus deveres para com Deus, cumpram seus deveres para com os outros e cumpram seus deveres para consigo próprio, como prometido quando faz a promessa escoteiro. Uma vez escoteiro, sempre escoteiro, e que todos os que são e os que já foram escoteiro tenham orgulho de ser escoteiro. Que assim seja. Muito obrigado. Sempre alerta. Por fim, somente ia pedir a Paulo Escoteira. Como propositor da vinda do Grupo Escoteiro Jacuritaba, o vereador Jair gostaria de falar um pouco. Muito bem, eu quero, senhor presidente, agradecer o momento que o senhor me oportuniza e dizer para o presidente, primeiro, parabenizá-lo, não só pelas palavras, mas também pela condução do grupo. Eu como escoteiro, que fui na minha adolescência, uma vez escoteiro, sempre escoteiro. E o bacana do movimento escoteiro, chefe Gilberto, algumas coisas que eu falo da minha particularidade, né, da minha realidade. Meu pai trabalhando, minha mãe cuidando dos filhos pequenos, e muito daquilo que eu aprendi na minha formação, eu devo isso ao movimento escoteiro. Valores, falado pelo senhor aqui, valores não se compra, nem se adquire numa esquina, né? Valores se conquista, né? Muitas vezes vendo, né? Tendo exemplos, e o movimento escoteiro foi para mim um exemplo. O exemplo daquela boa ação, vereadora Natália, aquele pequeno gesto de dar, quando eu era pequeno, o lugar para aquela pessoa mais idosa no banco de ônibus, aquela moeda, aqueles centavos que você achava e que tinha que procurar o dono, porque aquela moeda não era sua, né? Os valores de casa, que muitas vezes o pai da gente, a mãe, vereador João Fiamoncini, pelo trabalho, pela correria da família, não consegue nos dar. O movimento escoteiro contribui muito para a formação, para a minha formação. Então eu devo ao movimento escoteiro, que hoje, como o senhor bem disse, cresceu muito nos últimos anos. Prova disso, a fila que existe para entrar. Hoje nós temos fila querendo entrar no movimento, e o movimento já não suporta tantos adolescentes. Então isso é resultado de um trabalho sério, um trabalho muito bem conduzido pelas pessoas que são voluntárias e que merecem também aqui todo o nosso aplauso.
o voluntariado, que muitas vezes paga, tira do bolso para fazer acontecer, na maior parte das vezes, merece sim todo o aplauso e todo o respeito do agente político e público também. E eu não quero questioná-lo, nem fazer nenhum tipo de pergunta, eu só quero parabenizar o grupo e dizer da importância do movimento escoteiro para os nossos jovens da região, mas principalmente de Jaraguá, formando não só escoteiros, mas na sua real essência da palavra, formando homens com valores, bons empresários, bons advogados, bons políticos, trazendo para a sua vida o real valor da ética e da seriedade e dos valores adquiridos. Eu quero deixar aqui o meu aplauso e meu agradecimento de público por aquilo que vocês também prestaram à minha formação. Obrigado, senhor presidente, pelo momento que o senhor me oportuniza. Vereador Pedro Anacleto Garcia. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu quero parabenizar o trabalho e o movimento, né, do escoteiro, tanto na sua pessoa como também na pessoa dos ex-presidentes, né. Eu conheço o trabalho, né, a gente já em outras legislaturas tivemos muito contato, né. Eu vi aqui o Valdir Virgínio, o Sérgio, que a gente sempre mantinha contato também, e também na pessoa de outros presidentes, e sempre foi destaque. Você é prova disso, que você acabou de ler, né? Os escoteiros de Jaraguá do Sul sempre foram destaque. Jaraguá sempre prioriza pelo bom trabalho em tudo que faz, e os escoteiros não é diferente. Então a gente conhece o trabalho, o valoroso trabalho de todos vocês, e parabéns, continuam sempre contando com o Poder Legislativo. Obrigado. Então, eu quero agradecer a presença do senhor Gilberto, trazer aqui um relato do Grupo de Escoteiros de Jaraguá do Sul, onde que eu vejo assim quantas coisas belas nós temos na nossa cidade. Então eu quero agradecer, quero parabenizando o senhor, parabenizo todos os elementos do escoteiro. Ó, o merchandising, o merchandising. Não, esteja à vontade. Sim, esteja à vontade. Sim, bem lembrado pela Natália, nós temos no dia 10 de maio, no período aí das 11 às 14 horas, a tradicional feijoada do Grupo Escoteiro Jacoritaba, né? Já bastante conhecida, então ficam aí todos convidados, vai ter cartões para vender lá no dia, sintam-se à vontade, serão todos muito bem-vindos. Valor de R$18 é um evento beneficente, né? Em prol da entidade. Depois da sessão, eu gostaria que toda a equipe, eu posso dizer assim, venha aqui, né, todos os componentes do grupo, venham aqui para a gente bater uma foto oficial aqui, depois da sessão. Está livre a palavra. Vereador Pedro Anacleto Garcia. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhor presidente, eu quero hoje trazer um assunto aqui nessa tribuna sobre a segurança no terminal urbano. Falar dos problemas causados por pessoas que agem de má fé, que frequentam o terminal de passageiros de nossa cidade. Eu fui procurado já várias vezes em nosso gabinete, e até inclusive por empresários que têm os seus comércios ao lado do terminal urbano. Nós já tínhamos há tempos atrás que estava um pouco melhor, decaiu bastante, e ali no terminal hoje tem muito consumo de bebida alcoólica, e nas proximidades também. Empresários, como eu falei, instalados no local reclamam, principalmente que ocorrem algumas cenas desagradáveis. Recebi reclamação também de muitas mulheres que dizem ser alvo de assédio de pessoas bêbadas aí no terminal. É situação que ocorre com mais frequência à noite. Aí hoje eu encaminhei um ofício, procurei o comandante, aí fui atendido pelo subcomandante Andrade e do 4º Batalhão da Polícia Militar, e, se possível, a partir das 18 horas até as 23h30, a permanência de uma viatura, de um policial, ou ser incluído na rota
uma rota mais constante nesse local. Também comentei que é lamentável que pessoas ainda tenham que vir ao gabinete para trazer esse tipo de reclamação que não seria tão necessário, porque justo aqui no centro. Pessoas que voltam cansadas do trabalho não podem passar por esse tipo de constrangimento. A pessoa já vem cansada, é obrigatório pegar o ônibus, ela não está ali no terminal por passeio, ela está aí porque ela tem a obrigação de pegar o ônibus e é constrangida por essas pessoas que agem de má fé. Várias ocorrências durante o mês foram registradas como roubos, agressões, xingamento, assédio, uso de drogas e até dentro do banheiro público do terminal urbano estão sendo cometidos roubos e com ameaças. Eu até queria colocar a todos os senhores vereadores que às vezes eles agem rápido e como uma pessoa falou para mim, eu estava dentro do banheiro, uma pessoa chegou e disse assim, me entrega os teus percentes e o dinheiro que você tem, porque senão eu vou te matar aqui dentro do banheiro. A pessoa entregou e não chamou a polícia, porque se você chamar a polícia, no outro dia eu te procuro de novo. Então eles ficam com medo. E eu quero até agradecer a atenção que o subcomandante Andrade tem nos dado no dia de hoje, porque ao entregar o ofício, ele inclusive disse que realmente está precisando mesmo de, aqui no terminal, estar a polícia mais frequente. Se comprometeu, até isso eu achei assim muito prestativo por parte dele, que ele disse para mim, seu Pedro Garcia, pode passar hoje à noite, que tem mais viatura da polícia e vamos ter uma ronda mais constante no terminal. Sim, porque de repente a polícia está agindo mais num bairro, onde é chamada mais num outro local, e o alvo agora vai ser, sim, o terminal rodoviário, nosso terminal urbano. Então eu queria dizer a todos os senhores que a gente tem sido procurado para isso, prometi às pessoas que me procuraram que eu levaria isso ao 10º Batalhão da Polícia Militar, e eu fiquei muito feliz quando o comandante me disse para mim que as providências já estavam sendo tomadas de imediato, me garantindo que hoje à noite já tem mais policial para dar tranquilidade a essas pessoas que vêm pegar o ônibus. Então, realmente, como eu falei antes, o trabalhador que vem cansado tem que ficar aí escondendo bolsa, ou quem sabe até uma pessoa da família vir acompanhar. Vereador Jair. Vereador Pedro, muito pertinente a sua preocupação, mas eu só gostaria de lembrar a todos os vereadores que ano passado nós usamos aqui a tribuna, acho que o vereador Zé da Farmácia também, para levantar essa questão. O trabalho da polícia ninguém discute, que é importante, só que veja, vamos estender um pouco mais essa preocupação, não só falar do terminal rodoviário, vereador Pedro, vamos falar desta praça que está ao redor. Porque eu não conheço um casal, um homem que queira levar a esposa na praça, nesta praça aqui. Eu não conheço um pai que queira caminhar com seu filho ou levá-lo nesta praça aí. Que essa praça, vereador, de muitos anos, ela é concentração de usuários de droga, tráfico e prostituição. E nós estamos aqui nessa tribuna que o senhor usa nesse momento, já há muito tempo pedindo para o Executivo que faça convênio com comunidades terapêuticas, porque eles vão sair dali por conta da polícia e vão vir aqui atrás do trilho, onde estão depois que nós saímos da sessão. E nós aqui os encontramos aqui, nós passamos ao lado deles. E essa é a preocupação. O vereador da Farmácia é prova disso, que nós estamos aqui tentando sensibilizar o Executivo com comunidades terapêuticas para trazer esses usuários, que são muitos deles adolescentes, por sinal, e criar uma alternativa de internação para não só tirá-los dali e trazê-los para cá, ou trazê-los para Figueira, para Vila Lense e para Ana Paula. Que a gente resolva efetivamente a situação desses adolescentes, desses jovens que estão usando droga aqui, no nosso lado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado pela contribuição, mas dizer para o senhor que eu levei inclusive dados de casas aqui do centro, e foi incluída a praça, aqui onde era a ferroviária, no centro de cultura, todo o local aqui vai ser um pouco mais fiscalizado por eles, inclusive com viaturas mais permanentes, e vai tranquilizar todas, onde se apresenta teatro, onde o pessoal, que nem você falou, caminha, aqui na praça, realmente vai ter um pouco mais de segurança. Vou aproveitar ainda que tem os minutos ainda só para... Então esse era um assunto que eu queria colocar, e só para dizer, encerrou?
Não, né? Ok. Então, só para dizer que foi comentado aí sobre a falta de creches, meu senhor presidente, a gente, como ele estava falando na ordem do dia, só comentar, eu não tenho os dados em mãos, mas eu lembro, assim, fiz uma anotação aqui enquanto estava se falando, de algumas providências que a administração municipal está fazendo em termos de creche. Lembrei, assim, só para notar que na Tifa Schubert está quase pronta a creche, já foi construída. Chico de Paula tem uma creche já quase pronta para ser entregue para a comunidade. Loteamento Paineiras, agora vai ser construída uma creche, vai dar início logo para mais de 200 crianças. Braço Ribeirão Cavalo, a creche já está quase pronta. Tá? No condomínio Erika Modro, que em Nereu Ramos, também está quase pronta, dentro do condomínio está sendo construída a creche. Em Três Rios do Sul, ainda hoje nós estávamos em contato, e ontem também com a Secretaria da Educação, estamos vendo o terreno e será construída em breve uma em Três Rios do Sul. Então, só aqui, assim, lembrei de 6 centros de educação infantil que a administração municipal está já providenciando. Quer dizer, já são, assim, dados que quando a gente pensa que está realmente o crescimento de Jaraguá é muito grande, faltam vagas, mas a administração já está se preocupando e assim que forem entregues essas creches vai amenizar bastante esse problema também. Obrigado. Vereador Eugênio José Jurasek. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Natália, minha vizinha, membros dos escoteiros, né, e voluntários. Temos um grande problema quanto às empresas fora do perímetro urbano, em nossa cidade. E que não faz parte da área industrial. São facções, dobrações, funerarias, esquadrias, diversas e outras empresas familiares. Vou dar um exemplo. Quem fabrica uma calha de alumínio, lá no interior de Garibaldi, interior de Nereu, ele não vai jogar esse alumínio fora porque tem um custo para comprar esse material e esse material vai se transformar de novo em matéria-prima. Pequenas facções que não podem ser legalizadas porque está na área rural ou fora do perímetro urbano. E são muitas dobrações. Então, o que a gente tem percebido? Que as pessoas precisam registrar, essas empresas não podem, e lá está a família toda trabalhando. Existem cidades no interior aí, a gente sabe que em outras cidades pode ser feito o registro dessas pequenas empresas, porque essas pequenas empresas não vão danificar nada do rio, não vão dar poluição, nada, porque são todas empresas pequenas que dão um grande rendimento que a família trabalha. Hoje eu fui visitar. Inclusive, eu não tirei foto, porque ela está irregular, não vou dizer quem que é. Eles cortaram uma estufa de fumo e estão lá fazendo a sua facção, com ar-condicionado, tudo certinho. Cheguei lá, a família inteira ajudando a fazer a dobração e colocando a etiqueta de uma empresa aqui de Jaraguá do Sul. Então, precisamos encarar esse assunto e sentaremos junto com a Prefeitura, o IPLAN e o Ministério Público, porque são várias pequenas empresas e grandes negócios, que nem a Natália falou, que essas pequenas empresas que geram emprego, e com certeza, se a gente conseguir pelo menos 50% das empresas, vai dar mais imposto para o nosso município, e com certeza vão ter algum dia dizer, não, eu trabalhei 15 anos, eu posso me aposentar. E tem gente que está faltando alguns anos para aposentar, e se registrar essas empresas, com certeza vai receber essa aposentadoria. E são atividades que não destroem nada. O cara lá tem uma esquadria de ferro, o cara trabalha com uma esmerilhadeira, uma parede de solda, e jamais vai jogar um toco de cantoneira que faz os portão, um pedaço de ferro, você vai ter valor para ele. Hoje o valor da sucata está 80 centavos o quilo. Então essas microempresas a gente tem que levar a capricho, porque como é que uma empresa dessa vai sair lá do interior e vai comprar um terreno aqui no centro? Não tem como. Então o que a gente quer? Fazer uma reunião se alguém quiser participar com a gente, os vereadores, e vamos levantar isso aí. Porque a gente sabe que daqui a dia vai bater fiscal porque essas empresas não estão legalizadas. Mas que pena.
que vai bater o fiscal, com certeza alguém vai dedar, porque os outros estão pagando imposto e eles não estão. Então, tem muitas empresas que vieram me procurar, que pode sim ter essas empresas no interior e fora do perímetro urbano. Falando em creche, semana que vem a gente vai ter uma reunião junto com o Elcio, por causa das escolas abandonadas. Exemplo, no nosso Garibaldi nós temos 2, Nereu tem algumas também. A gente vai fazer uma creche rural. Porque tem muitas pessoas, muitos agricultores que têm filho e precisam botar a sua criança na creche. Não só rural, mas como as pessoas que trabalham em empresa. Então vai ser a primeira creche piloto, vai ser no nosso Garibaldi, Natália, para deixar as crianças lá perto. Nós temos muitas escolas e o governo do estado já passou para o município, essa é nossa agora. Então a gente vai fazer a primeira, nós vamos falar lá no Ribeirão Cacilda. E lá nós temos uma fábrica de fibra, a gente está conversando para ser retirado de lá. Mas com certeza as crianças vão ficar perto. São Pedro nós também temos uma escola, então vai ser dividido em 20 crianças em São Pedro, 20 crianças na Cacilda, então vai ficar bom para trabalhar, né, com poucas crianças. E como acontece, a gente vê crianças em cima de tratores, né, que leva junto para a roça. Em Curupá aconteceu fatalidade por causa disso, por falta de uma creche. Então o Rio Negrinho tem creche rural, por que nós não podemos ter aqui também? Nós temos que dar exemplo. Rio Negrinho lá em Volta Grande, eu fui visitar uma creche, bonita, antes das mães ir para a roça, ir lá plantar sua batata, seu feijão, leva a criança na creche. Então o que a gente quer? A gente quer realmente não só abrir as portas para as mães que trabalham em empresas, mas sim para as mães que trabalham na área rural. Muito obrigado. Vereador João Alessio Famancini. Presidente, vereadores, comunidade, quero mandar um abraço para o Panda, do Trilha. Beleza, Panda? Tem um moto de Trilha Panda, responsável por esses motoqueiros lá no bairro Santo Antônio. Quero falar um pouquinho, eu nem ia nem hoje falar sobre na Palavra Livre, mas o vereador citou no projeto Minha Casa Minha Vida. Só para nós refletir um pouco sobre esse projeto, que ele foi feito em 2009. E esse projeto, quando ele foi estabelecido pelo governo federal, pelo Ministério das Cidades, ele foi realmente para tentar ajudar aquelas pessoas realmente que não tinham como comprar sua casa à vista através de financiamento. Não, é que esse projeto não pega somente os condomínios, ele abrange vários, em todos os aspectos. Hoje, até na hora que estava falando, estava pensando lá no... A gente usa muito, a região onde é que a gente mora, que a gente conhece mais, está lá praticamente diário. Teve um loteamento lá com 150, 200 lotes. Praticamente, não vou dizer 100%, mas 90% dessas casas foi construído através desse programa Minha Casa Minha Vida, pelos juros ser mais barato. E se não tivesse esse programa, hoje esses nossos filhos, que adolescentes estão chegando aí, que estão casando, estão formando suas famílias, como é que eles teriam condições de estar construindo sua casa hoje, se não for através de financiamento? Se você pegar 10, 15 anos atrás, quem poderia financiar uma casa? Eu morei com meu pai, porque não tinha condições de construir naquela oportunidade. E hoje, minha filha está casando aí no final do ano, foi lá ela com o noivo dela, conseguiram comprar um apartamento germinado, mas compraram com o projeto Minha Casa Minha Vida. Se não tivesse esse projeto, era mais umas pessoas hoje que estariam no aluguel. Em vez de estar no aluguel, estão pagando algo que é para eles. Então, esse projeto realmente, ele veio realmente para ajudar realmente quem realmente precisa. E assim, quando foi feito esses condomínios, eles tinham várias colocações de como construir, aonde construir. E infelizmente a gente pega ali, só nessa região aqui, tem 5. Quem que é errado? É o Ministério que fez o programa ou o município que escolheu só no lugar só para a gente estar construindo esses condomínios? Por que não fizeram um em cada bairro, um em cada localidade? Aí, realmente, a gente hoje, nessa região, a gente escuta muito realmente falta de creche, lugar até escolas que não tem, realmente não tem. Eu acho que assim, eu acho que a gente tem que puxar um pouquinho a nossa velocidade para nós, do município, tá? Porque quem escolhe onde é que vai ser construído esses condomínios não é o governo federal.
Não é o programa Minha Casa Minha Vida. É o município, através da sua Secretaria da Habitação. Claro, foi feito errado. Hoje, até na última sessão, o nobre vereador, o presidente, também está reivindicando uma rotatória lá, 3, 4, 5 anos. Mas por quê? Pelo condomínio, é um do mais responsável por tem 280 famílias. Olha quantas pessoas isso não dá. Só que se tu pegar realmente a resolução desses programas, esses condomínios nunca poderiam ser construídos numa BR. E hoje, se tu pegar os 5 são construídos na BR, 5. Mas daí o que eles usam? A malandragem. Eles pegam uma ruazinha lateral, que está a 50, 100 metros, e faz a saída dela naquela rua. Aí, claro, para o governo federal, ele foi feito conforme está na lei. Mas se tu pegar na real, eles estão todos eles construídos na BR. Então, é isso que eu quero que nós analisamos um pouquinho quando a gente fala desse programa, tá? Que foi feito em 2000, tem 4 anos também desse programa. Antes não vinha com creche. Hoje, esse novo que está sendo construído aqui na BR, ele está vindo já com CRAS e com creche. Então, num avanço de 4 anos, a gente já conseguiu avançar bastante. A gente teve uma audiência pública aqui faz umas 2 semanas, promovido pelo vereador Jefferson, que realmente foi um debate muito legal. E esses encaminhamentos é para quê? Para melhorar esses condomínios. E eu acho que assim, o que a gente percebeu que não há fiscalização das nossas secretarias em relação a obras feitas. Então, só para nós refletir um pouquinho em relação a esse programa, tá? Porque eu acho que é um programa foi muito bom para Jaraguá do Sul, tá? E que foi feito também, na minha visão, foi construído no lugar errado, está tudo num lugar só. Acho que tinha que ser mais separado um pouquinho, porque daí não ficaria tudo o excesso por uma localidade só, que é uma parte do nobre vereador. Vereador João, obrigado pela parte. Eu acho que o senhor conduziu as suas palavras muito boa, mas eu acho que o governo federal faz a parte dele e o nosso executivo tem que fazer a parte dele também. Sim. Então, eu acho que quando se faz um condomínio desse de grande quantidade, eu acho que o município tem que avaliar e ver se tem condições de colocar uma creche no local para atender aquela família. Sim, isso é o mínimo, né? Exatamente. E por não haver essa fiscalização, está acontecendo o que está acontecendo. Tem 300 moradias, tem 600 crianças e não tem uma creche ao redor para dar o suporte para aquela família. Eu acho que a Minha Casa Minha Vida, para quem não tem condições de comprar um terreno e fazer a sua propriedade, é de bom tamanho. Mas eu acho que essa família também tem que ter suporte de ter creche e escola para seus filhos. Entende? Então, eu acho que o senhor conduziu essas palavras muito bem. Obrigado. Então, só para completar, para dar mais um toquezinho. Então, se nós pegar mesmo estudar a resolução de como tem que ser feito, onde é que tem que ser construído, esse nosso aqui foi, infelizmente, construído no lugar errado. Eu sei que quando foi doado, foi comprado esse terreno, eu sei que houve um debate muito grande aqui dos vereadores naquela época de não fazer, de não construir lá. Mas, infelizmente, a gente somos vereadores, quem tem a caneta e quem realmente, claro que passa por aqui, tem que ter aprovação da maioria. Tá? Infelizmente, é nisso que eu sempre tento colocar. O programa é um programa excelente, excelente. Só que, infelizmente, hoje está aí. São 5 condomínios realmente numa região só, que eu já comentei, enquanto outros lugares que são bairros hoje que poderia estar recebendo um condomínio desse, com estrutura, e não tem por falta de planejamento. Obrigado. Vereador, se me permite uma parte? Sim. Eu quero complementar, vereador, o que o senhor falou, e em nenhum momento eu acho mesmo que nós temos que condenar o governo federal. O programa Minha Casa Minha Vida, nós devemos reconhecer isso, ele é importante, ele ajuda muita gente, ajuda muitas famílias que dificilmente conseguiriam um imóvel se não tivesse essa ajuda do poder público, isso é inquestionável. Eu fui diretor de habitação, quando ainda não era secretaria, era diretoria, e eu pude conhecer a realidade da habitação do município. E a situação de que deveria ser construído em outros lugares, eu até vou entrar, vereador, um pouco na defensiva do município, por conta de que esses projetos habitacionais, eles vêm e tem muito dinheiro para habitação, e eles chegam de uma forma muito rápida e precisa achar o terreno muito rápido, e precisa também fazer com que esta obra tenha um custo reduzido.
Porque, eu posso completar, passando o meu momento aí, vereador? Então, assim, precisa torná-lo com um custo mais baixo. E o senhor pode observar que as regiões em que tem os condomínios são em beiras de BR, porque normalmente são regiões mais baixas. Naturalmente, um custo menor, um valor de imóvel menor. E esse valor menor, a prefeitura consegue fazer com que a parcela, a mensalidade também fique reduzida. Então eu até entendo, reconheço que deveria ter sido em outras áreas, mas as escolhas desses apartamentos, desses prédios foram feitas nos locais onde os imóveis eram mais baratos para não tornar o apartamento mais caro no preço final daquele contribuinte. Obrigado, vereador. Obrigado a todos. Vereador Jair Pedri. Senhor presidente, demais vereadores e senhora vereadora Natália, eu devo no dia de hoje prestar contas de um trabalho iniciado já há algum tempo e que hoje, nesta sessão, eu dou por encerrado o caso Schützenfest. Eu dou por encerrado o trabalho que nós realizamos em relação a Schützenfest 2013. Fizemos um pedido de informação, atendido pela metade, e que nós fizemos um ofício em seguida ao prefeito, que também foi atendido pela metade, e que chegou um determinado momento, eu e os vereadores, alguns vereadores, dentre eles o vereador Amarildo Sarte, disse, basta, não vamos mais mendigar, não vamos mais implorar documentos, vamos trabalhar com aquilo que nós temos em mãos. Montamos um relatório, e nesse relatório, junto com o corpo jurídico da casa, com os advogados que nós temos aqui, foram constatados uma série de irregularidades. Foram levantadas irregularidades em 16 processos licitatórios. Em 16 processos licitatórios houve algum tipo de irregularidade. Falta de empenho, ou então prévio empenho, falta de assinaturas, processo licitatório com 2 empresas, quando deveria ser com no mínimo 3. No meu modesto entendimento, também licitações de certa forma dirigida. E houve uma série de irregularidades que nós documentamos e colocamos isso num relatório e fizemos 4 representações. Uma ao Ministério Público Estadual, uma ao Ministério Público Federal, por conter também recursos da Caixa Econômica, uma ao Tribunal de Contas do Estado e outra ao Tribunal de Contas da União, como disse, por ter recursos federais da Caixa Econômica. Nessa representação, nessa denúncia, nós representamos tanto o presidente da Fundação, senhor Leone Silva, como também o secretário da Administração, Sérgio Kuchenbeck, na qual eu confidencio e torno público isso. A minha tristeza, vereadora Natália, em ter que incluir o nome do secretário Sérgio nessa representação, por conhecer o secretário Sérgio, por saber da sua seriedade, da sua história, mas que ele também, como ordenador de despesa, numa situação criada até pelo ex-prefeito também, é verdade, Ivo Conel, na gestão da prefeita Cecília, que fez que os empenhos fossem assinados também pelo secretário de administração. Então, pode-se dizer que o secretário Sérgio Kuchenbeck, com todo o respeito que eu devo, já disse, entrou numa canoa furada. Então nós fizemos as representações, e não é mais para nós agora, vereadora da farmácia, que deverá ser dado explicações, se é que existem explicações. Eu não tenho a menor dúvida de que isso aqui resultará em algum tipo de procedimento. Ouvi nos corredores da Câmara, como também ouvi de alguns amigos da imprensa,
de alguns órgãos de imprensa, que isso aqui não resultaria em nada, que isso aqui não iria dar em absolutamente nada, que não iria representar nada. Inclusive, ouvi risos. Ouvi risos, vereador Pedro Garcia. Hoje eu tenho absoluta certeza que o riso e o desespero caminham lado a lado. Muito perto, uma linha da outra. E eu reconheço que eu não sou de muita leitura, mas certa vez eu li um pedaço de um livro, algumas pinceladas, bem da verdade, e aí me dirijo à imprensa, em especial ao jornalista Sérgio Peron, que não o conheço muito bem, mas que, até onde eu sei, gosta de leitura. E que naquele livro de Shakespeare, que tinha como principal personagem Ricardo III, que era um rei da Inglaterra, em 1483, se eu não me engano, e que era visto naquele momento um grande teimoso, um rei, mas muito teimoso, e que gostava muito de confusões e se envolvia em muitas confusões. E que ele foi lembrado na época, até hoje, por aqueles que apreciam a leitura, por uma frase que ficou até hoje, em alguns momentos, repetida por algumas pessoas, que diz assim, isso dito por Ricardo III, lá em 1483, se eu não me engano. Ele falou assim, um cavalo, o meu reino por um cavalo. Tamanha teimosia do homem. O que aconteceu com o Ricardo III? Morreu numa batalha movida pela teimosia. Então eu quero dizer que eu tenho todo o respeito e consideração pelo secretário Sérgio Kuckenberg, na qual me dói muito colocá-lo nessa denúncia, nessa representação, mas eu não podia, em nenhum momento, me omitir ou me esquivar de uma série de denúncias e de uma condição de subestimar a capacidade técnica dos vereadores. Autorizado pelas urnas, como diz aqui o vereador Amarildo Sartre, que nós fomos, nós temos a obrigação de dar algumas respostas à sociedade. E aqui está a resposta à sociedade que a Câmara de Vereadores de Jaraguá deveria dar e que foi feito nessa última semana. Não será mais para mim que darão explicações. Pelo menos até um próximo episódio envolvendo alguma secretaria e envolvendo alguma situação de desconfiança, como foi o caso da Schützenfest. Obrigado, senhor presidente, pela palavra livre que eu tive, que por sinal hoje até sobrou uns minutinhos, mas que eu cedo aos outros colegas para que possam também usar a palavra livre. Obrigado, senhor presidente. Solicito ao seu vice-presidente, vereador Jair, que assuma os trabalhos. Com a palavra, vereador Arlindo Rincos, por 10 minutos, para que nós possamos tirar a foto oficial. Prometo, presidente, que vai ser bem breve. Senhores vereadores, boa noite. Quero agradecer a presença, então, novamente, dos escoteiros. Vou ser bem breve. Eu, aproveitando a casa hoje, que está cheia, também fazendo um convite para todos os senhores e para os vereadores que aqui estão presentes, para o dia 29. Dia 29, terça-feira que vem, às 9 horas, estaremos fazendo uma caminhada, assim posso dizer, e quero fazer o convite a todos os vereadores que, às 9 horas da manhã, estaremos fazendo esta caminhada na frente, saindo da frente da Câmara de Vereadores até a Praça Anjo Piazeira, onde que
estaremos mostrando e sentindo na pele, assim como eu posso dizer, com relação à caminhada com as pessoas portadoras de deficiência física. Estaremos, nesse dia, levantando uma bandeira e levantando para toda a sociedade que realmente precisamos ter acessibilidade cada vez maior. Segundo as minhas pesquisas, que eu fiquei conversando com várias entidades de Jaraguá do Sul, nós temos hoje em Jaraguá do Sul aproximadamente 2.000 pessoas com algum tipo de deficiência. Só cadeirantes, nós podemos ter certeza, hoje nós temos 380 pessoas com deficiência de mobilidade de locomoção. Nós temos aí uma quantia bastante grande, que nós vimos aí, falado já pela vereadora Natália, 1.080 pessoas portadoras de audição. E, nesse sentido, nós seguimos com pessoas com deficiências visuais. Então, nós queremos, nesse dia 29, às 9 horas da manhã, fazer essa caminhada, mostrando para toda a sociedade que nós precisamos fazer uma cidade mais acessível. Esse é o pequeno gesto que nós estamos fazendo e nós vamos continuar a trabalhar, lutar para que a nossa cidade, daqui a alguns anos, seja uma das mais acessíveis do nosso estado. Nós queremos pensar nisso e vamos lutar para isso. Então, faço o convite a todos os vereadores. No dia 29, nós estamos providenciando 11 cadeiras de rodas para os nobres vereadores que queiram realmente sentir, porque muitas vezes por nós passa despercebidos esses obstáculos que nós temos. Uma calçada, uma passagem na faixa elevada ou pintada, né? Faixa de segurança. Nós temos assim travessias do trilho, nós temos assim acesso às lojas e assim vai uma infinita dificuldade que tem essas pessoas. Então eu faço o convite, então seria isso que eu queria falar para os senhores. Muito obrigado. Peço que retome os trabalhos do vereador Arlindo Rincos para que providencie o encerramento da sessão. Concluídas as manifestações dos senhores vereadores, agradeço a presença de todos, encerro a presente sessão e convoco a sessão ordinária para o dia 29 de abril, terça-feira, no horário regimental. E faço um convite agora aos escoteiros que venham fazer a foto oficial.